Fala galerinha, com essa videoaula agora a gente vai conseguir terminar nosso assunto sobre bioenergética e metabolismo celular. E para isso a gente vai tentar relembrar aqui um pouquinho sobre o que a gente viu lá na aula de introdução à bioquímica, que uma das primeiras aulas que a gente teve, certo? Nessa aula a gente mencionou que a gente obtém energia de onde? A gente obtém energia a partir de moléculas nutrientes. Vamos citar aqui que, olha, glicose, as gorduras, proteínas, que vão gerar os aminoácidos. Então, nosso organismo ele vai obter a energia a partir desses componentes como? Ele vai transformar a energia livre que está contida aqui nesses componentes, nesses nutrientes, por meio aí de reações que promovam sua oxidação, gerando compostos energéticos. Isso vai passar aqui então por diversas reações, algumas delas vão acontecer principalmente aqui na mitocôndria e vai gerar compostos como normalmente é gerado o ATP. A gente viu na aula anterior que o ATP é uma molécula extremamente energética, certo? Sua hidrólise então ela libera uma grande quantidade de energia, ela é uma reação muito favorável. Então a gente precisa de ATP para diversas reações do nosso organismo. Então, no metabolismo celular energético, a gente vai focar nisso. Como que a gente consegue produzir ATP a partir da oxidação desses nutrientes e como que eu consigo utilizar esse ATP para sintetizar aí diversas moléculas, para realizar diversas funções dentro de uma célula, ok? Pois bem, como a gente falou anteriormente, as moléculas nutrientes, olha, proteínas, carboidratos e lipídios, eles são oxidados para liberar a sua energia contida ali dentro deles. Então, essas reações de oxidação, a gente deve lembrar que uma reação de oxidação é uma reação que libera elétrons. Uma reação de redução é aquela reação que recebe o elétron. Então, qualquer reação de oxidação, para que ela possa acontecer, precisa de uma reação de redução paralela para que as duas funcionem ao mesmo tempo. Então aqui, que olha, se a gente for imaginar essas moléculas nutrientes aqui, ao serem oxidadas, elas vão precisar transferir seus elétrons para algum composto. Alguém tem que receber esses elétrons. Quem que são eles? As coenzimas. Então, NAD é uma das coenzimas que vão receber esses elétrons. O NAD e o FAD. Então, a oxidação de qualquer molécula nutriente, ela passa então por transferência de elétrons. Quem faz essas reações de óxido-redução são enzimas que são classificadas como desidrogenases. Ok? Então a gente vai ver muitas dessas reações no decorrer das nossas próximas aulas. Ok? Bom, as funções principais no metabolismo energético celular do NADH e do FADH2 é então doar os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Que olha aqui, essa cadeia transportadora de elétrons, ó, todo NADH formado, FADH2 gerado na oxidação das moléculas nutrientes, elas vão transferir esses elétrons para um conjunto de proteínas localizados lá na mitocôndria, e a gente vai ter uma aula mais específica para isso, chamado de cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons vai direcionar os elétrons então para o oxigênio. O oxigênio então, ao ser reduzido, ou seja, ele está recebendo o elétron final aqui então, vai formar água, ok? Esse processo de transferência de elétrons aqui por essa cadeia de proteínas é altamente exergônico, ou seja, ele é muito favorável, libera muita energia e essa energia então gera a força necessária para síntese de ATP, ok? Então, basicamente, no metabolismo energético, a gente tem lá uma molécula nutriente, pode ser carboidrato, pode ser proteína, pode ser lipídio. Essa molécula nutriente ela vai ser oxidada, os elétrons que vão ser ali sendo transferidos para NADH e FADH2 vão ser direcionados até o oxigênio, na cadeia transportadora de elétron. E aí, nessa cadeia transportadora de elétron, a gente consegue gerar energia então necessária para síntese de ATP. O restante da energia livre que acontece nessas transferências de energia, conforme a gente mencionou lá naquela primeira aula, ela é perdida na forma de calor. Então, todo esse processo que a gente vai ver de metabolismo, sempre a gente vai ter perda
de energia na forma de calor. Eu não consigo extrair 100% da energia de uma glicose e transformar em ATP. Parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor, ok? Bom, essa energia ela é conservada na forma de ligações aí no ATP. Ela serve então como fonte propulsora para carregar, para alimentar as rotas anabólicas, que são utilizadas então para a síntese de moléculas complexas. Se a gente for pensar que a degradação de uma molécula nutriente é uma rota que ela é favorável, ela é exergônica, o inverso seria então para a gente pensar que numa rota de anabolismo eu teria então que fornecer energia para que ela possa acontecer. Então o ATP gerado nas rotas catabólicas ele vai ser direcionado então para as rotas anabólicas, para que elas possam acontecer, ok? Então, ou seja, o catabolismo ele funciona em conjunto com o anabolismo, um vai alimentando o outro. Para que eu possa sintetizar uma proteína, um DNA, um RNA, eu preciso de energia. Essa energia vem de onde? Do catabolismo de moléculas energéticas. Ficou claro? Esses conjuntos de reações aí catabólicas e anabólicas, pessoal, elas podem ser estudadas então de maneira separada. A gente vai fazer isso com o decorrer das nossas aulas, mas elas todas acontecem de maneira em conjunto, certo? Elas não podem ser desmembradas uma da outra. A gente apenas estuda de maneira separada. É interessante destacar que na bioquímica, muitas das vezes a gente pode colocar, sumarizar essas diferentes rotas metabólicas em um mapa. Já ouviram falar de mapa metabólico? O mapa metabólico ele nada mais é do que uma maneira escrita de representar de maneira coordenada todas as reações catabólicas e anabólicas. Eu vou passar para vocês depois lá no SIGA um link para vocês terem acesso a um mapa metabólico interativo. Ele é bem interessante, ok? Depois a gente vai dar uma estudada nele. Bom, pessoal, então a gente vai finalizar o estudo do metabolismo celular destacando que todas as rotas metabólicas elas precisam ser controladas. Isso acontece por quê? Porque a biossíntese de alguma coisa e a degradação dessa mesma coisa elas não podem acontecer de maneira simultânea. Ou seja, se eu quero degradar carboidrato, eu não posso ao mesmo tempo sintetizar carboidrato. Meu organismo ele não é redundante. Ou seja, eu preciso controlar as rotas de maneira que, para que uma aconteça, a outra tem que estar inibida. Certo? E como é que isso acontece? Como é que minhas células conseguem se organizar para que as vias de degradação e de síntese não aconteçam ao mesmo tempo? Primeiro, existem alguns mecanismos de controle como envolver enzimas diferentes. Ou seja, eu posso ter rotas ali de síntese e degradação que têm enzimas distintas. Ou seja, ao menos uma enzima de uma rota, por exemplo, de degradação, ela deve ser diferente de uma rota de síntese para aquele composto. De modo que eu posso inibir essa enzima na rota de degradação sem prejudicar, por exemplo, a rota de síntese. Ficou claro? Ou seja, as rotas de síntese e de degradação de um determinado composto, eles devem apresentar enzimas diferentes. Além disso, as rotas metabólicas elas devem contar então com vias com reações que são irreversíveis. Então eu tenho ali numa determinada reação uma enzima que ela vai catalisar simplesmente uma reação unidirecional. Ou seja, a reação inversa ela não pode acontecer, para que eu possa conseguir também controlar essas reações. Além disso, as rotas metabólicas de síntese e degradação elas podem ser compartimentalizadas. Ou seja, eu posso ter vias que vão acontecer em locais diferentes, em locais distintos. A mitocôndria, por exemplo, a mitocôndria ela vai ter ali um local de atuação ali para o ciclo do ácido cítrico, a fosforilação oxidativa, a oxidação de ácidos graxos. A oxidação de ácido graxo ela acontece dentro da mitocôndria. A síntese de ácidos graxos já acontece no citosol. Certo? Ou seja, eu consegui dividir duas rotas aí de acordo com o seu compartimento de atuação. Certo? Então, cada local dentro da célula aqui vai ter um conjunto de reações específicas no metabolismo. Tá? Então, essa tabelinha aqui mostra e sumariza essas diversas funções
das rotas metabólicas de acordo com a organela que ela vai atuar, ok? E a gente vai estudar cada uma delas aí em aulas futuras. Além disso, pessoal, as rotas elas podem ser controladas por atuação ali em pontos específicos. Se a gente for pensar lá numa rota metabólica que é constituída por 10 reações, eu posso ter ali em uma determinada enzima dessas reações, eu posso controlar a sua atividade. Eu posso ter, por exemplo, ali inibição ou ativação daquela enzima, por exemplo, pela disponibilidade de substrato. Eu posso ter controle elostérico, eu posso ter ali um inibidor ou posso ter um ativador para aquela enzima. As rotas metabólicas elas também têm um controle que a gente chama de extracelular, ou seja, um controle que vai permitir que aquela rota anabólica ou catabólica aconteça com um sinal externo. Os hormônios conseguem controlar essas rotas, então, de maneira muito coordenada. E no metabolismo energético, a gente tem que ter muito em mente que esse controle hormonal ele é de extrema importância. Vou citar aqui rapidamente, mas a gente não precisa ficar muito preso a isso nesse determinado momento da nossa aula, porque a gente vai falar desses controles hormonais com mais detalhe nas aulas de metabolismo energético, ok? Aqui eu quero simplesmente introduzir para vocês esse conceito de controle de metabolismo hormonal, tá? Então a gente tem aqui dois grandes grupos de hormônios que vão estar controlando o metabolismo energético. Um desses grupos vão estar antagonizando o efeito do outro, ou seja, um vai ter uma propriedade diferente do outro, ok? Então vamos pegar aqui como exemplo os hormônios que vão atuar em receptores associados à proteína G. A gente tem aqui dois hormônios aqui que eu vou destacar para vocês, a adrenalina e o glucagon. Nessa figura aqui, a gente tem representado a atuação da adrenalina, ok? Como é que a adrenalina ela atua? Ela vai atuar então, ela age num receptor associado a uma proteína G. Esse receptor aqui então, ele vai promover uma alteração nessa proteína G, ela vai ser susceptível então ao ataque de uma molécula de GTP. Vai ser possível então a formação de uma ativação dessa proteína G ligada a uma molécula de GTP, e essa fração da proteína G aqui, ela vai se deslocar na membrana e ela vai ativar uma enzima na membrana chamada de adenililciclase. O que essa adenililciclase ela faz? Ela catalisa a transformação aqui, a formação de um composto que eu chamo de AMP cíclico. O que é esse AMP cíclico? Ele é formado a partir do ATP, certo? Por ação dessa enzima aqui. E esse AMP cíclico ele atua como um segundo mensageiro. O que seria o primeiro mensageiro? Seria o meu hormônio, a adrenalina ou o glucagon. O glucagon ele tem um efeito, o papel de atuação dele aqui é muito semelhante com a adrenalina. Tá? Também atua sobre receptor de proteína G, atua aqui então ativando a adenililciclase e formando o AMP cíclico. O AMP cíclico ele é um segundo mensageiro que vai ativar a enzima pKa. O que essa enzima faz? Essa pKa, gente, ela é uma enzima que ela catalisa a fosforilação de diversas proteínas dentro de uma célula, proteínas específicas. Então, a fosforilação de determinadas proteínas podem promover a ativação dessa proteína ou a inativação dessa proteína. Okay? A gente viu isso lá na aula de controle de atividade enzimática, também na aula de enzimas, certo? Então a fosforilação de uma determinada proteína pode promover ou a sua ativação ou a sua inativação, certo? Então no metabolismo energético isso é interessante, por quê? Porque um hormônio ele pode estar atuando aqui em diversos pontos, ativando uma determinada rota e inativando outra determinada rota. Então vamos pegar aqui, olha, alguns exemplos. A adrenalina ou glucagon, ela pode estar, por exemplo, atuando na enzima alvo aqui, olha, na glicogênio sintase, causando a sua fosforilação e com isso inibindo a síntese de glicogênio. Ela pode estar atuando aqui também ativando a degradação do glicogênio, ativando a glicólise, ativando a degradação de ácidos graxos, ou seja, um único hormônio ele vai promover aqui a geração de um segundo mensageiro, a ativação de uma enzima, a pKa, que promove a fosforilação de diversas
outras enzimas e proteínas. Essa fosforilação que vai promover, então, diversas respostas, ok? Não precisem ficar desesperados com isso que eu estou passando para vocês agora. Eu quero que vocês entendam simplesmente que adrenalina ou glucagon vai gerar uma atividade dentro da célula onde gera-se o AMP cíclico. Esse AMP cíclico ele vai então promover a ativação da PKA. Essa PKA ela vai fosforilar diversas proteínas, promovendo a sua ativação ou sua inativação. Ficou claro? O AMP cíclico, então, ele pode então ser degradado, ele é na verdade degradado para inibir, para reconverter a ativação da PKA, certo? Essa inibição aqui então da PKA ela é promovida então por uma outra enzima que ela está sempre ativa dentro da célula, que é a nucleotídeo, é uma esterase, certo? Uma fosfodiesterase específica que ela vai atuar no AMP cíclico, degradando ele em AMP não cíclico, certo? Desse modo, a gente consegue então inativar o papel da adrenalina, ok? Ficou claro? Bom, de maneira antagônica à adrenalina e o glucagon, eu posso citar aqui a insulina. A insulina ela tem um papel oposto ao que a gente acabou de citar agora, certo? Então a insulina ela age em vários pontos do metabolismo celular. Ela age ativando, por exemplo, a via glicolítica lá nos hepatócitos. Ela atua ativando a síntese de glicogênio, a síntese de proteínas. Ou seja, imagine aqui comigo, a insulina, a gente vai ver mais especificamente lá na aula de metabolismo de carboidratos, ela é um hormônio que ele é liberado quando a gente se alimenta. Então eu bati lá um pratão de macarrão, a insulina aumenta na corrente sanguínea. Quando eu me alimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, eu tenho que estocar aquele excesso de alimento. Então eu posso sintetizar glicogênio. Eu posso pegar aquilo dali, aquele excesso de carboidrato ali, eu posso sintetizar gorduras. E para que esses processos aconteçam, ou seja, se eu quero sintetizar glicogênio, a insulina ela também ela atua inibindo a degradação do glicogênio. Ou seja, as duas vias, síntese de glicogênio e degradação de glicogênio, não pode acontecer ao mesmo tempo. Então a insulina vai ativar uma via e inativar a outra. Ficou claro? E ela vai ter o papel inverso da adrenalina e do glucagon. Ficou claro? Então, pessoal, a gente finaliza aqui então essa primeira aula de introdução ao metabolismo. Não precisem ficar, mais uma vez eu reforço, presos às funções, por exemplo, da insulina, do glucagon, da adrenalina. A gente vai ver pontos específicos de atuação desses hormônios em cada uma das etapas do metabolismo energético. Ok? Eu quero que vocês entendam aqui o princípio básico de cada um. Tá, ok? Que vão estar atuando ali então em rotas, controlando as rotas metabólicas do nosso organismo. Ok? Fico aguardando então vocês agora na próxima aula, então, que vai ser metabolismo de carboidratos. Um grande abraço a todos vocês.